Você que já começa o ano preocupado com as contas, né? Aquelas que são fixas, principalmente se você também possui um automóvel. Eu estou falando do IPVA. Mas eu tenho uma boa notícia, é que o governo do estado está isentando condutores em mais de 36 milhões de IPVA. Será que você, 36 milhões de reais de IPVA, será que você está entre os que estão livres? A Thaís não. Ela desde que chegou aqui, logo cedo, tem reclamado, o Kelsan também, menos eu, sabe por quê? Porque o meu carro é até 1.000 cilindradas. Carros com até 1.000 cilindradas, você tem um tipo de valor diferenciado para o IPVA. Quem tem acima disso, 1.4, resolve o quê? Um carro 1.4 na sua vida? Eu subo a ladeira mais rápido. Pois é, mas paga mais IPVA. Então, eu estou falando isso diante aqui do secretário Essa abertura da entrevista foi boa, viu? Da Receita Estadual, Francisco Suruagi. Francisco, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Falar de isenção, quem é que pode estar isento aí de pagar IPVA, exceto a Thaís? Bom dia, Francisco. Bom dia, Thaís, bom dia, Marco, Kel, Aninha e ouvintes da Rádio Mix. Prazer imenso, satisfação imensa estar aqui. Vamos lá. A política pública, ela permite nos impostos você fazer algumas seleções de quem vai ter alguns fomentos, alguns incentivos ou algumas possibilidades de reconhecimento daquela situação. Não é diferente do IPVA. O IPVA, só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje a nossa frota rodante em Alagoas é um pouco mais de 1 milhão de veículos. Desse 1 milhão de veículos, 205 mil um pouco mais de 205 mil veículos tem a isenção de IPVA. Ou seja, 20% da população alagoana tem alguma espécie de benefício de IPVA. A gente divide esses benefícios, que a gente chama de isenção do IPVA, Marco, ou para aquelas pessoas que dependem do veículo como seu instrumento de trabalho. Por exemplo, taxista, mototaxistas, aquele motorista das vans complementares, os dos turismos. Esses dependem do veículo como seu instrumento de trabalho. Do aplicativo, né? Recentemente, agora, nesse último ano, através do Correria, teve também do aplicativo. É o que está tendo mais adesão, né? Que está tendo adesão, mas o que está tendo mais adesão é o das motos, das 175 cilindradas. Hoje são mais de 190 mil motociclistas já não pagam IPVA. Porque a gente acredita, como política pública, que aquela pessoa que tem uma motocicleta de 175 cilindradas, eles estão ali por alguma deficiência, às vezes, do transporte urbano. Francisco, para conseguir esse benefício, o usuário ali que tem o veículo, que se enquadra nas especificações, ele passa por alguma análise? Como é que quais são os critérios aí para você ser contemplado? Thaís, sim, ele passa por uma série de análises e requisitos. Por exemplo, o PCD. Aqueles que têm a isenção de IPVA e de ICMS, que estão na categoria de PCD. Eles têm que apresentar um laudo, eles têm que fazer um exame junto ao corpo médico do Detran para conseguir tal benefício. Como também, por exemplo, autista, aquele que tem uma visão deficiente. Esses, apesar de não dirigirem, não serem os condutores, dará direito ao condutor que é, digamos, se é o pai, se é o irmão, né? O responsável no caso. E aí você percebe que, além daqueles que dependem do carro como uma fonte de renda, tem isenção? Tem isenção. É preciso pedir? É preciso pedir. Há também as situações que você também não depende do carro, mas essa política é uma política de inclusão. É você possibilitar, por exemplo, para aquelas pessoas que têm PCD, um melhor acesso, melhor oportunidade. É uma política inclusiva, porque você sabe a dificuldade que é, muitas vezes, de um deficiente dele ter a mesma oportunidade, ter a mesma condição, até mesmo de utilização de um serviço público de transporte, do que uma pessoa que não tem o PCD. Pois é, então tanto a garantia nos estacionamentos é algo que foi evoluindo, né, com acesso aos direitos, o acesso aos próprios veículos também com preços diferenciados. Então, quer dizer, é uma política que ela se soma, obviamente, para levar
esse direito garantido também às pessoas. Quando você fala que o governo consegue fazer essas isenções, quem paga por elas? O próprio governo ou isso é rateado com quem paga o IPVA? O sistema de política pública, a gente chama de solidariedade tributária. É pago com todos os cidadãos. Entendeu? Aquelas pessoas que não têm, por exemplo, uma situação de IPCD, elas irão ratear aquele custo do imposto justamente para possibilitar essa política de inclusão. É a mesma lógica, como você disse, na questão do estacionamento, na questão, por exemplo, de concurso público, na questão, por exemplo, da ingresso na faculdade. Entendeu? É o princípio da solidariedade que vai nortear justamente essa inclusão para quem realmente precisa e realmente necessita. Agora, Francisco, a gente estava numa discussão aqui antes sobre o valor do IPVA e ele fez todo aquele preâmbulo, né, da entrevista, falando sobre cilindrada. O que é que serve como métrica para definir o valor do IPVA? É realmente o valor do carro, o valor venal do veículo? Vamos lá. É o valor venal que é estabelecido. O valor novo é fácil porque é valor de fábrica. Quando ele já é seminovo, como a gente diz, existe uma empresa nacionalmente reconhecida, que é a FIPE, na qual ela faz todas as avaliações de todos os veículos do país. E ela estabelece os valores desses valores dos carros que a gente chama seminovos. Mas aí cabe aos estados estabelecerem as suas alíquotas. A alíquota é que vai incidir justamente no valor que foi achado, que foi encontrado por essa FIPE. E aí cada estado tem a sua forma. A grande maioria dos estados, simplesmente, Marco, eles colocam lá uma alíquota fixa. Por exemplo, 3,5% ou 4% do IPVA. Isso se torna muitas vezes muito injusto do ponto de vista tributário, porque você não consegue diferenciar a Ferrari do seu carro 1.0, que sobe a ladeira um pouco mais devagar. Entendeu? Aí você não consegue buscar nem alcançar uma justiça tributária. Há necessidade de ter uma progressividade nessas alíquotas. Aqui o governo do estado de Alagoas, desde 2016, ele procura fazer uma diferenciação por HP, a gente chama pelo número de cavalos de um veículo. E aí olha aí, tá vendo aí? E aí, assim, um carro 1.0, como o Marco falou, geralmente ele tem muito menos cavalos, força, do que, por exemplo, uma Ferrari ou esses carros que se aproximam de uma Ferrari, de um Porsche, etc. E aí a gente faz a nossa alíquota conforme quanto mais cavalos indica que ele é um carro mais potente, um carro mais luxuoso. Esse é um dos referenciais. Mas há também, como exceção a isso, a questão da política que a gente está adotando a partir desse ano, o governo do estado de Alagoas, Thaís, em relação aos elétricos e aos híbridos, que aí já é uma tendência mundial, você tentar, sob o argumento ecológico, ambiental, você taxar diferentemente os elétricos e os híbridos, que aqui a gente começou nesse primeiro ano de um elétrico híbrido, passa a ser 0%, depois ele vai também progredindo para 0,5% ou para 1%, e aí não tem essa discussão de motorização. Mas a regra, via de regra, Marco tá certo. Quanto mais potente o carro, quanto mais rápido ele subir a ladeira, maior será a sua alíquota do IPVA. Mas você paga o IPVA. Pois é. Então tá explicado, compre carro 1.4 para pagar mais caro, porque é potência zero quase, né? Tô brincando, pessoal, mas é isso. Tem essa diferença pela cilindrada. Eu estava na Assembleia quando foi feita essa correção, porque a legislação ela vai se modificando de acordo com as necessidades do Estado em garantir a arrecadação para, obviamente, viabilizar os investimentos. E essa área dos tributos, considerando aí que houve, Thaís, um aumento também no valor dos carros, né? Quando da pandemia os carros seminovos aumentaram de valor. Com a oferta, já no primeiro ano do governo Lula, de um derrame de carros populares mais baratos, pelo menos mais acessíveis, fez com que os seminovos também tivessem uma queda. Então, há estados onde essa queda é mais percebida. E há aqueles onde o próprio estado fez a correção para garantir a tributação de um modo geral. Como é possível, diante da realidade do IPVA hoje, pagar, abre aspas, com um desconto maior já no mês de janeiro? Como é que funciona isso? Vamos lá. Alagoas é um dos poucos estados da federação que permite, Marco, você ter um pagamento, um desconto para quem paga à vista. Via de regra, em todos os estados do país, o pagamento é em janeiro e sem desconto. Essa é a regra.
Alagoas, como alguns estados da federação, permite que no mês de janeiro haja essa possibilidade de pagamento com desconto. Aqui em Alagoas, a lei permite com desconto à vista de 5%, que agora no mês de janeiro está se vencendo essa parcela à vista. Vamos aumentar esse desconto? De 5%. Vamos. Eu acho assim que é... 5%? Mas assim, o que é que a gente faz em troca, que também foi um pedido da própria população, Thaisa. Que tá bom, é 5% à vista. Mas eu queria parcelar. Entendeu? E aí, assim, o parcelamento é em 6 parcelas. Há estados que sequer há parcelamento. E dentro do parcelamento, a Secretaria da Fazenda oferece também esse mesmo desconto de 5%, se você for simplesmente do programa Nota Fiscal Cidadã. Se você for cliente do Nota Fiscal Cidadã, pedir seu CPF quando for fazer qualquer compra, ao emitir a nota, coloca o meu CPF, você já tem direito a 5%, pagando em 6 parcelas. É o mesmo benefício para quem paga à vista. Você vai ter parceladamente em 6 parcelas e nessas 6 parcelas vai dar um desconto de 5%. O sistema já dá automático. Automaticamente, se você, ao longo de 2023, em algum momento, pediu... Bota aí o meu CPF na nota. Porque é uma forma de, digamos, girar. Você, tudo bem, você exerceu sua cidadania em algum momento de 2023. Você pediu a nota. Pedir a nota é a certeza de que aquele imposto vai estar sendo pago. E aí foi pago e lhe possibilitou você ter 6 parcelas com 5%. Às vezes, Thaisa, tem gente que prefere o parcelamento. Tem muitas, tem muitos alagoanos que preferem o parcelamento ao à vista. O Marcos também, que apesar de não ser 1.500 cilindradas, ele também paga parceladinho. É assim que as coisas acontecem. Não vou nem me posicionar para não lhe expor, mas tudo bem, né? 7h36, o importante é andar legalizado e contribuir também para a arrecadação do Estado, porque senão o carteirada não vai conseguir quando a coisa der para trás, né? O importante é resolver a vida e o que é mais importante. Francisco, o ano passado a expectativa do governo foi alcançada, do governo federal, no tocante às estatísticas e queda da inflação. Alagoas com contas equilibradas, também com perspectiva de crescimento. Quando a economia vai bem, o IPVA também arrecada bem? Sim, quando a economia vai bem... A matemática é essa? A matemática é essa. Quando você faz sua tarefa de casa, como Estado, como gestor público, toda a influência externa, a gente chama de externalidade positiva, como é um engrandecimento da economia, você sente. Entendeu? Só para você ter uma ideia, no ano passado a gente estava no início de transição de modelos econômicos completamente diferentes. Saída de um governo e entrada de um governo, terceiro governo Lula, que precisou de uma transição, precisou de um tempo de encaixe e de adaptação. Muitos estados não conseguiram, como a gente pode dizer, ter números positivos, ter resultados positivos, porque dependiam muito ainda do governo federal. Alagoas começou, desde 2015, 2016, a um movimento de responsabilidade e austeridade fiscal, na qual permita você ter a sua gestão um pouco independente em relação ao governo federal. O governo federal, por exemplo, para o ano passado, ele esteve em transição. Alagoas, por estar nesse movimento de responsabilidade e austeridade fiscal, permitiu ela fazer uma série de avanços. O Correria mesmo, Marco Thaís, é uma prova disso. Ninguém imaginaria que fosse dada uma isenção no momento em que o país estava se só erguendo, se reconstruindo, para cerca de 200 mil alagoanos. Porque quando está numa crise, esse número está crescendo. Porque esse ano a gente sabe que vai ter muito novos adesões de aplicativos, novo comércio dessa situação. E aí, assim, quando você faz sua tarefa de casa, Alagoas fez sua tarefa de casa, Alagoas foi responsável fiscalmente, Alagoas teve uma política de austeridade nesse controle dos gastos. Quando o governo federal, quando a economia federal vai bem, você recebe o lado positivo. Quando ela vai mal, você consegue se blindar, porque você consegue ter, pelos atos que foram feitos, uma certa independência. Foi o que exatamente aconteceu em Alagoas no ano 2023. O Brasil não foi bem do ponto de vista econômico por essa transição de governo.
Mas Alagoas, independentemente disso, nós crescemos a taxa de 7,3 PIB, Marco. Números chineses, tigres asiáticos. Nós conseguimos uma série... mantendo todo um rate de classificação de política fiscal, de capacidade de pagamento, investimento nesse lado social. O Correria, que a gente está falando hoje aqui, é uma prova disso. Nós tivemos uma série de ações para a agricultura familiar, ligado ao leite, ligado à carne, enfim, setores econômicos que foram beneficiados ao longo de 2023. Quando a economia nacional vai bem, se o Estado estiver bem, você vai surfar. Mas se você não estiver bem, você vai afundar. Pois é, eu tenho dito, e além das falas econômicas e técnicas, mais observando da fala política, que se a gente brigasse menos e utilizasse a força que o momento nos proporciona, era o momento para tentarmos alcançar um ranking do ponto de vista regional, não vou falar nacional apenas para as questões que envolvem as condições, o índice de desenvolvimento humano e principalmente combate à pobreza extrema, mas no geral, do ponto de vista econômico, a gente figurar entre os 3 estados, tá certo, com o maior volume econômico, inclusive com investimento em empresas, porque no que diz respeito à segurança, que é um dos critérios que eu demorei muito para entender e para aprender, também pesa no momento que uma empresa escolhe para onde vai, né? A segurança tem que estar sob controle. E aí a gente tem isso em relação aos demais. Somos o que mais melhorou em relação aos demais. Mas ainda não somos os que mais atraem empresas para se instalar. Então a gente precisa ter esse momento. Aí se brigássemos menos politicamente, considerando que as coisas também têm influência política, poderíamos alcançar isso de maneira mais tranquila, é o que eu acredito. Quero agradecer a presença do Francisco Suruagi, que sempre de forma didática consegue levar a informação para você. Ele é secretário especial da Receita Estadual, funcionário, aí segue a orientação da secretária Renata Santos, que também é da equipe, e ainda do Jorge Santoro, né, que veio aí no primeiro mandato do governador Renan Filho. Francisco, obrigado, até uma próxima oportunidade. Prazer imenso, satisfação imensa. Estamos aqui sempre à disposição da Mix e dos ouvintes. Valeu, Francisco. Até a próxima. 7h40.